Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Flamengo, que tá com um pacotão de reforços e isso agrada demais a torcida, né? Samuel Lino, tem o Royal também que tá chegando aí, o Saul, também mais uma contratação do time do Flamengo, né? A maioria ali jogadores do Atlético de Madrid, e nós vamos conferir essas informações com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo que saem aqui no nosso canal, e coloca aí também nos comentários o que você achou dessas contratações. Algumas já estão certas, né? E outras ainda vai confirmar, mas tem substituto para o Wesley, né? E também já tem jogador no ataque, creio eu ali que essa confusão com o Pedro, né? O Felipe Luiz decidiu trazer mais contratações. Então, sem mais delongas, bora conferir tudo o vídeo de hoje. Vamos lá. Volta com o Sport Center, vamos falar do Flamengo. Por lá, boas novidades, reforços chegando para o restante da temporada. Alguns podem estar indo também. O Pedro Henrique Torre tem as informações pra gente. Valeu, pessoal. O Flamengo segue aí em busca de reforços no mercado e está muito próximo de chegar a um acerto pelo Samuel Lino, atacante, joga pelo lado esquerdo, atualmente no Atlético de Madrid. Teve passagem até pela base do clube, 25 milhões de euros por esse negócio. O Flamengo aí tendo que desembolsar bastante por esse jogador. Informação inicialmente da imprensa italiana e que foi confirmada pelos nossos companheiros até da ESPN lá na Espanha também. Então seria para o setor esquerdo do ataque o Samuel Lino, 25 anos, o Flamengo nesse pacotão europeu, que tem também Emerson Royal, 9 milhões de euros junto ao Milan. Ele estava para ir para o Beşiktaş da Turquia, mas o Flamengo entrou no negócio, vai trazer o atleta por 9 milhões de euros, deve chegar no fim de semana ao Brasil para ser o substituto de Wesley, que aí sim vai para Roma por 25 milhões de euros, mais 5 de bônus. É essa a expectativa que isso aconteça. Além disso, o Carrascal, do Dinamo de Moscou, 12 milhões de euros em 2 parcelas. É essa a expectativa do Flamengo também, que o jogador já chegue, depois de ser liberado, ainda está na Rússia, questão de documentação, conversar com os russos, vem para o Brasil para reforçar o Flamengo. E nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, o Saul vai ser, enfim, apresentado oficialmente com a camisa 8 do Flamengo. Ele que estava com contrato com o Atlético de Madrid, última temporada jogou emprestado ao Sevilha, mas chega como novo reforço para a equipe de Felipe Luiz. Aí, então, mais um jogador do Atlético de Madrid. Quem é Samuel Lino? Quem acompanha a ESPN acompanha o Samuel Lino. Bom, ele é atacante ali, ponta esquerda. Hoje se falou muito na lateral esquerda. Ele já jogou na lateral, né, no Atlético. Mas em 2024, em 2025, 47 jogos, 4 gols, 8 assistências. Ele começou no São Bernardo, passou pelo Flamengo, foi campeão da Copinha em 2018. Aí ele foi para o Gil Vicente de Portugal em 2019. Chegou ao Atlético de Madrid em 2022 e foi emprestado ao Valência em 2022 e 2023. Ele tem essa passagem também pela base do Flamengo, André. Ele tem esse bom momento em 2018, quando ele é campeão da Copinha, e depois ele tem uma baixa quando ele vai embora para a Europa. Primeiro para Portugal, depois ele vai para a Espanha. Sim. E aí ele começa a mostrar o futebol que ele diz que é o futebol dele. É um jogador caro, mas é um jogador de 25 anos e que pode entregar muito. Fica aquela dúvida, mas ele vai jogar onde nesse Flamengo? Porque são muitas opções também ali na frente e nas beiradas de campo, né? Ele joga mais pela esquerda. Mas ele dá opções, né? Ele representa mais opções. E para um time que pretende jogar como o Flamengo joga, você ter uma fartura de opções, como aparentemente é o que vai acontecer no elenco comandado pelo Felipe Luiz, não é ruim. Duvido que o técnico do Flamengo esteja reclamando de tantas possibilidades, já que a exigência sobre o trabalho dele é, como todo mundo sabe, gigantesca. No caso do Samuel, o torcedor do Flamengo que tem uma memória mais apurada e mais longa, lembra dele, pode ter com ele uma relação já de admiração. Ele tem uma história que é relevante, né, com o clube, com a camisa. E isso, eu creio, entra no raciocínio a respeito do retorno de um jogador que, claro, quer acertar, quer se dar bem, quer jogar bem, quer fazer gols, quer mostrar que tem valor, né? Aos 25 anos ainda tem muita coisa pela frente, talvez até
depois de uma boa passagem pelo futebol brasileiro, uma nova oportunidade fora daqui, embora eu acho que agora isso não deva fazer parte dos planos, é melhor pensar no presente, aquilo que o Flamengo representa, e é muito possível ser feliz demais, tendo sucesso, fazendo gols e ganhando troféus por um clube brasileiro, deixando de lado o que talvez seja o grande sonho de todos os jogadores, que é fazer tudo isso por um clube europeu. Nem tudo está à disposição de todos. Existem muitos jogadores realizados, felizes e enormes do ponto de vista dos nomes que construíram, com o sucesso feito aqui no Brasil por times de massa, de muita torcida, como o Flamengo. Pois é, e tem jogadores que voltam também pensando em seleção brasileira. Falamos do Emerson Royal e também do Samuel Lino. É claro que pensam, voltam para o Brasil, fazem muito sucesso aqui e tem uma oportunidade em seleção brasileira, pode seguir esse caminho. Bom, é um Flamengo que começa a se reforçar. O Boto prometeu que reforçaria a equipe para o restante da temporada. Mostramos então o mercado do Flamengo agora em 2025. Confirmados o Danilo, o Juninho, o Jorginho e o Saul, confirmamos ontem para vocês aqui neste ESPN, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal. 3 jogadores que estão muito bem encaminhados. Ainda não foram anunciados pelo Flamengo, então colocamos negociando. É um bom mercado do Flamengo, André Fury? Se você pensar que o Wesley seria mesmo negociado, o Flamengo não pode deixar essa posição sem o componente técnico à altura, mesmo que não seja um jogador que tenha a perspectiva de melhora e de sucesso ao longo da sua carreira que o Wesley tem. Mas essas coisas são assim mesmo. Clubes compradores como o Flamengo também são vendedores. As figuras aparecem e, de certo modo, é impossível segurá-las aqui, como a gente conhece bem, são tantas e tantas histórias. E não são jogadores, digamos assim, que chegaram ao estrelato, aqueles que estão voltando. Existe um trabalho de observação que precisa ser respeitado. A gente também precisa lembrar que quem observa e quem indica não é quem contrata. As responsabilidades precisam ser dirigidas, porque às vezes, quando um jogador é contratado por um clube aqui no Brasil, a exigência é enorme, o jogador ou demora a se adaptar, ou de fato passa uma temporada inteira sem jogar bem, e as pessoas vão apontar o dedo para aqueles observadores que estão fazendo o seu trabalho de apresentar as disponibilidades. Quem decide contratar são outras pessoas, e o Boto no Flamengo, em última análise, é a pessoa que resolve essas contratações. O Emerson Royal é um jogador de carreira internacional, trajetória, é preciso ver como será a sua adaptação ao Brasil, está fora há muito tempo. Vamos entender também qual é o caminho desse jogador a partir do momento em que ele estiver aqui. Vamos seguir o Sport Center falando agora do Santos. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com essas contratações do time do Flamengo. Nós sabemos que o Flamengo está em alguns momentos complicados, alguns jogadores aí com problemas. O De La Cruz, infelizmente, está tendo um problema de ter sido exposto aí para uma lesão que aparentemente pelos médicos não tem reversão. E o Pedro, que tá também numa situação complicada com o Felipe Luiz. Vamos esperar que melhore, né? Porque o Pedro joga demais. O Flamengo não pode deixar um jogador assim sair de uma forma tão fácil, porque é muito difícil ter um 9 no Brasil, né? E o Pedro é um desses, então creio eu que tudo na conversa vai ser resolvido. Mas o Flamengo já vem com um pacotão de reforços. Se perceber, a maioria dos jogadores é do Atlético de Madrid. Acredito eu que pelo Felipe Luiz ter jogado lá no Atlético de Madrid, ele acaba tendo uma conversa mais fácil, né, com o time do Atlético de Madrid. E acaba contando com várias peças que são aí boas, né, para poder reforçar o time do Flamengo. Você acredita que esses jogadores vão dar conta do recado? Será que são boas contratações? Porque o investimento financeiro é bem alto, né? Vamos ver se vai ter a resposta em campo. Acredito que o Flamengo está sempre tentando manter o patamar de melhor elenco do Brasil, né, da América aí. E esses jogadores só vem reforçar e cravar isso, né? Que são sempre jogadores de alto nível e o Flamengo vai tentar manter ali sempre esse bom elenco. Você gostou? Será que vai suprir ali a falta do Wesley? O Wesley que no começo era muito criticado, mas depois melhorou seu futebol e agora vai fazer muita falta pro time do Flamengo. Será que vai conseguir substituir a altura? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e deixa seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Mengão que sai aqui no nosso canal. E é isso aí, né? Até o próximo vídeo, valeu, fui!